Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Um assunto que dá muita polêmica, né? Muita polêmica, muita controvérsia entre os seguidores do canal Coisa de Colecionador e outros canais também, quando o assunto envolve um ídolo, né? Quando incomoda ao fanatismo. Eu até gravei um vídeo ainda há pouco falando sobre fanatismo, que é uma coisa que me incomoda demais. Quando as pessoas se tornam fanáticas, elas perdem a noção da realidade e tomam para si qualquer crítica que seja feita a uma obra de arte, a um filme, a uma série, um quadrinho, um mangá, um anime, sei lá o que, um rock, qualquer coisa disso pode desenvolver um fanatismo. E aí do fanatismo vem essa coisa de, se você criticar o que eu gosto, você está me ofendendo. A maior parte das pessoas, os fanáticos, né? A maior parte das pessoas que eu digo, os fanáticos, né? Ou os fãs, né? Porque fã nada mais é do que um diminutivo de fanático. Fã é o fanático. E aí, quando a pessoa chega nesse nível, ela entra numa espiral descendente de desafio, de provar que o que ele gosta é o melhor do mundo, é o mais perfeito, é o mais incrível, que ninguém pode discordar disso, todo mundo tem que achar maravilhoso, sensacional, não sei o que, blá. E isso é uma doença pavorosa, horrível mesmo. E agora aqui eu vou trazer um caso um pouquinho mais específico, porque esse vídeo aqui é um pouquinho mais longo, né? Eu posso falar um caso. O caso específico que eu vou falar é o Superman. E não é o personagem Superman, não. O Superman já está acima de qualquer crítica, já é um ícone, já é mais do que um ídolo de muita gente, ele é um ícone da cultura pop. Ele está muito acima disso, já foi julgado, já está sendo julgado pela história aí há quase 100 anos, né? Em 2038 ele vai completar 100 anos, agora em 2028 ele vai completar 90 anos, né? Então já foi julgado. Mas os filmes, as séries e o Super-Homem tem um monte de filmes, longa-metragem, séries live action, várias, séries de animação, várias, séries, como é que se pode dizer assim, de live action, mas que envolvem o relacionamento Clark Kent, Lois Lane, também tem 2 ou 3 e tal. Então é uma enxurrada de produções derivadas do Super-Homem. A mais recente, logicamente, né, do cinema é o Super-Homem do James Gunn, que está provocando como diria os mais cultos intelectuais, toda uma celeuma. Celeuma é o quê? Uma polêmica, uma discussão, né, um debate. Né? E aí entram os críticos, aquelas pessoas que vão avaliar a história, o filme, a produção de uma forma geral, e os fanáticos. Esses não querem saber de nada. Envolve o meu herói, o meu ídolo, o meu ícone, e aí não tem como ninguém falar mal, porque se falar mal, eu xingo, eu ofendo, eu encho o saco, eu brigo, eu discuto e tal. Vira aquele negócio de torcida de futebol, né? Que não tem muita explicação, não tem muita lógica, mas o cara ama o time dele, então o time dele pode estar na merda, pode estar ferradado, mas ele é o melhor do mundo e ninguém pode falar mal do meu time, e chegam até a cair na porrada por causa disso, né? E o mesmo acontece também já na nossa área, na área dos nerds, dos geeks e assemelhados. Eu sempre brinco que eu não sou nem nerd nem geek, eu sou assemelhado, porque eu não sou fanático. E normalmente os nerds e os geeks são fanáticos por um monte de coisa. Enfim, o Superman do James Gunn está sendo debatida a polêmica de se a interpretação que o diretor, né, o James Gunn, deu ao personagem é mais adequada ou menos adequada, é mais humana ou menos humana, que é o argumento que os que são fãs, né, que são fanáticos, vão logo dizer, não, ele quis humanizar o personagem era poderoso demais, era divino demais, então ele tornou ele mais humano, tal, essa questão toda aí é o argumento que muitos defensores ferozes estão usando para o filme, que não fez sucesso. A bem da verdade, o filme não está agradando a maioria, está agradando apenas aos fãs. Quem não é fã está criticando o filme, e com muita razão, porque o filme realmente tem falhas gravíssimas, tem falhas sérias, o filme não funcionou
Não funcionou. Eu já gravei vídeo falando sobre isso, eu aqui não quero entrar tanto nesse mérito em si. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, essa polêmica sobre, então humanizou mais, ele é mais jovem, ele está aprendendo a ser o super-homem, que é o argumento que usam para defender, que nos próximos filmes ele vai ficar mais super-homem e tal, não sei o que, usam muito esse argumento. Acontece que isso aí tem diversos problemas. O primeiro problema é que logo no início do filme, o Lex Luthor diz que já está estudando ele há muito tempo. Bom, se ele está estudando ele há muito tempo, não é uma das primeiras ações do super-homem, né? Além do que toda aquela construção daquela cena na abertura em que ele apanha, sem sentido, sem conseguir dar um golpe, e com o outro lá gritando números de golpe, não sei o que, babá. Uma cena que para mim não fez o menor sentido, tal, porque aquilo ali era um robô, e aí ele programava, então para que tinha aquele staff todo de pessoas ali, se era só ele ditando normas e regras de golpe, tal, que ele já previa tudo, o super-homem não dava um golpe, ele continuava, né, golpeando o super-homem de todas as maneiras, tal. Aquela cena ali ficou muito exagerada, muito nada a ver. Mas também não é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque tudo isso aí são sutilezas. Você pode polemizar, o super-homem é mais jovem, é mais velho, ele está aprendendo, ele é mais humano, é menos humano, tal, isso aí tudo você pode debater, com certeza. Mas o filme tem problemas mais graves, muito mais graves, que são os problemas logo de cara de casting. O casting, o que é o casting? O casting é a seleção de elenco, é a escolha dos atores que vão atuar. Além disso, depois do casting, vem o fato de você ter que saber dirigir bons atores, que podem até ser bons atores, mas precisam de uma boa direção de elenco, para saber exatamente como eles vão atuar em cada determinado. Entender o personagem, primeira coisa, entender muito bem o personagem, e depois saber mais ou menos em cada cena, mais ou menos como vai atuar. Tá. E isso, o filme tem problemas gravíssimos, gravíssimos. Por mais fanático, por mais fã, por mais tudo que você seja do super-homem, que você acha que qualquer porcaria do super-homem é muito boa, qualquer copinho, xicrinha, chaveirinho, é o super-homem, acabou, é muito bom, você não tem o senso crítico de dizer que muita coisa que muita memorabilia que é produzida para o super-homem é uma porcaria, muita, né? Mas você não tem, por causa do seu grau de fanatismo, você tem que admitir que o elenco não foi bem escolhido, tá? O ator, logo de cara, o ator principal que faz o super-homem, primeiro, ele não é bom ator, Segundo, ele não tem carisma nenhum carisma. Terceiro, ele não parece com o super-homem, ele não tem uma cara de super-homem. E nós já tivemos atores que tinham cara de super-homem, não é mesmo? Pelo menos dois. Melhor do que ele, até três. Né? Até três. E ele não é bonito. Ele não é um ator bonito. Tudo bem, você vai dizer, mas ser bonito não é tão importante, não sei o quê. Bom, mas uma marca do super-homem é ele ser um homem bonitão. É uma marca muito antiga. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí. E depois, a própria atriz que faz a Lois Lane também sofre do mesmo problema. Não é uma grande atriz, não tem carisma nenhum, não tem química no casal. O casal não conseguiu ter uma química que você goste. Né? Se você for lembrar do Super-Homem de 78, do Christopher Reeves, ele era, primeiro, um cara bonito, um cara carismático, um bom ator, foi bem dirigido, e a química dele com a Margot Kidder funcionou muito bem. Ficou bem legal. Entendeu? Se você pensar no Henry Cavill, o Henry Cavill, ele também não é bom ator. Ele também não é carismático. Não é carismático, concordo plenamente. Mas ele tem uma cara de super-homem realmente impressionante. É muito boa a cara. E é um cara bonitão. É bem bonitão, o Henry Cavill. Agora, se você for até pro Brandon, eu esqueci o nome do ator que faz aquele super-homem lá da virada do milênio, mais ou menos. O Brandon, ele também não é bom ator, também não é carismático, mas tem uma boa cara de super-homem e é bonito. Então, esse daí foi a pior escolha possível para o super-homem. Por quê? Porque sem carisma, meu amigo, que às vezes o ator nem é tão bom, não é muito bom ator, mas ele chega na cena e ele ganha a cena.
Tem atores que são as duas coisas, são ótimos atores e também ganham a cena quando entram em cena. O Samuel L. Jackson, aliás, lembrei de 2 negros aqui. O Morgan Freeman, eu vou lembrar de 3 aqui, do Denzel Washington, falei de 3 atores negros, que coisa interessante, né? 3 atores negros que têm uma presença, que são excelentes atores, de primeira coisa, e depois são muito carismáticos. Se você pensar em Robert Downey Jr., ele é um excelente ator e também é muito carismático. Se você pensar em Ryan Reynolds não é bom ator, não é bom ator. Ele faz sempre o mesmo personagem. Todos os personagens do Ryan Reynolds são o mesmo. Mas o Ryan Reynolds tem presença, ele é carismático. Esse ator que foi escolhido para fazer o Super-Homem do James Gunn, ele não tem carisma nenhum, é carisma zero. Tá? E outra coisa, o filme, ele escolheu uma construção de roteiro, de história, que começa só derrotando o Super-Homem. É uma pancadaria só e o Super-Homem sendo praticamente humilhado o tempo inteiro. Isso não constrói um bom personagem. Se você for rever os filmes do Super-Homem, ele sempre começa muito forte, poderoso, incrível, sensacional. Depois conta um pouco do passado dele, tal, e depois começa a história nova. Logicamente, ele tem momentos de derrota, que é a estrutura básica, né? Não só do personagem, mas da construção do herói. É fundamental. Se você pensar no Super-Homem do Christopher Reeves, foi isso que aconteceu. Se você pensar, tem coisas mais anteriores, geralmente era isso que acontece. Você primeiro mostra quem ele é, tudo que ele pode. Aí depois você então dá uma pancada nele e tal, e aí depois ele faz a virada, faz a reviravolta. O problema básico, do primeiro problema do Super-Homem do James Gunn é a escolha do elenco. Foi muito infeliz. Não funciona. Depois tem um problema grave na estrutura do roteiro, que não conquista o público logo no início. Um filme, para fazer funcionar, ele tem que conquistar o público logo nos 10 primeiros minutos. Senão, ele vai perder público. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de assistir o filme até o final. Eu fui, esses 10, 15, 20 minutos, eu fui me arrastando. Não, tem que assistir, porque eu tenho que comentar, tal. Por mim, se eu não fizesse aqui o canal Coisa de Colecionador, eu teria largado o filme no meio, de tão ruim que eu achei que o filme foi, tá? E não é difícil você comparar isso que eu estou falando, por exemplo, com o Demolidor. Eu até vou botar o título desse vídeo aqui, Superman versus Demolidor. Porque se você pegar o Demolidor do Netflix, da série do Netflix, você vai ver que diferença brutal na apresentação do personagem, na escolha do elenco, na construção da história, é totalmente diferente. Aí alguém vai dizer assim, não, mas na série você tem não sei quantos capítulos para contar uma história. Sim, mas não é disso que eu estou falando. Vamos comparar o filme longa-metragem do Super-Homem com o primeiro capítulo do Demolidor do Netflix. Só o primeiro capítulo. Esquece o resto. Só o primeiro capítulo. Olha a diferença brutal que é a apresentação dos personagens, a escolha do elenco. O elenco do Demolidor foi impecável, absolutamente perfeito, sensacional. Além deles serem bons atores, eles são carismáticos. Além disso, a química entre eles funcionou. Eles pareciam que eram aquilo ali, aqueles amigos ali, né? Ou os vilões também, né? Porque o Rei do Crime é simplesmente sensacional, espetacular, um vilão maravilhoso. O Lex Luthor do James Gunn é péssimo, é caricato, é frágil. Então, gente, infelizmente não tem termo de comparação. Não tem termo. Uma obra como essa, para fazer sucesso, ela tem que ser muito bem construída nos primeiros 10 minutos. Ou então o resto todo vai fracassar. Não tem um segundo filme do Superman que possa recuperar esse primeiro. Não vai funcionar. A maior parte das pessoas que viu o primeiro não vai querer ver o segundo. Exceto, logicamente, os fanáticos, os fãs, porque para esses não tem defeito. É o Super-Homem, é perfeito. É o Flamengo, é o Corinthians, é não sei qual time que você torce aí e tal. Então, vamos pensar um pouquinho nesse assunto e vamos colocar nos comentários. Coloque nos comentários. Gostou do papo? Bota o curtiu. Não gostou? Bota o não curtiu. Nos comentários, sua opinião. Concorda comigo? Discorda de mim? Não sou dono da verdade, tá? Obviamente, tudo que eu falo é minha opinião. Exclusivamente é minha opinião, tá? Mas com algum embasamento, né? Com alguma argumentação, com alguma motivação. Tá bom, gente?
Não deixe de se inscrever no canal, no TikTok, no YouTube, né? E venha para o nosso fã-clube no TikTok, para o clube de membros VIP no YouTube, tá? Valeu demais no YouTube. Até a próxima.